Sejam muito bem-vindos a este vídeo, um bate-papo no qual nós iremos falar acerca de matemática relacionada aos assimilados. Você sabe o que é um assimilado? Como é que este processo consistia, a assimilação dos indivíduos e quem eram os beneficiários? Se quer saber de tudo isso, é só deixar ficar o seu like, o seu comentário aqui embaixo na descrição, acerca de qualquer dúvida que você tiver em relação ao assunto. Peço que se inscreva ao canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube notifique assim que houver vídeo novo aqui no canal. De lembrar que temos vídeos quase todos os dias, vídeos que eu falo acerca de aspectos culturais, aspectos ligados aos costumes e tradições africanas e, em particular, de Moçambique. Eu me chamo Joaquim e, através de mim, teremos aqui um pequeno bate-papo em relação a este assunto. Para quem não sabe, a política de assimilação foi uma tentativa de França e de Portugal de destruir a tradição cultural das suas colônias africanas e, através desta política, criar aqui um ambiente de europeização e formar uma elite privilegiada que colaborasse com os seus colonizadores. Muito bem. Até então está tudo bem claro, mas vamos aprofundar. Bom, para quem não sabe, Moçambique foi uma colônia portuguesa e durante muito tempo Portugal instaurou aqui um regime de dominação indireta, tendo parte do território moçambicano arrendado às companhias arrendatárias e companhias majestáticas. A título de exemplo, temos a companhia arrendatária do Niassa, bem como outras companhias. Mas agora não vê o caso, se quiser que eu fale disso, faremos um vídeo mais aprofundado. Muito bem. Assimilado era um indivíduo que abandonava sua cultura e virava cidadão português. Para quem não sabe, durante a colonização portuguesa, todos os indivíduos eram tidos como indígenas. Sendo indígenas, eles não poderiam frequentar escolas, não poderiam andar pelas cidades, não poderiam fazer muita coisa. Havia aqui muitas restrições aos indivíduos. No entanto, Portugal veio aqui, ou melhor, os colonos vieram aqui trazer uma nova dinâmica. Vieram impor que os indivíduos ou os indígenas abandonassem a sua cultura e se tornassem cidadãos portugueses. Assim sendo, eles teriam alguns direitos, bem como algumas liberdades. Sendo cidadão português ou assimilado, você primeiro teria que mudar o seu nome. Eu me chamo Joaquim, mas se eu fosse português, eu poderia talvez me chamar Marcelo Caetano, Gomes Reis, por aí. Um nome português. E com isso, sendo cidadão português, eu poderia frequentar algumas regiões da cidade, poderia frequentar algumas escolas, como a Escola Secundária José Machel, como a Francisco Manhanga. Então, eu poderia frequentar, tinha alguns privilégios, o que fazia com que os indígenas se tornassem cidadãos portugueses, assimilados neste caso. Com a assimilação, não quer dizer que completamente o indígena deixava de ser dominado. Continuava a ser dominado porque os portugueses adotaram um sistema intelectual. Como é que consistia? O indígena era apenas ensinado a técnica e com isso não teria como confrontar aquele que era o seu dominador. Por exemplo, se existe um cidadão que está sendo dominado por outro e ele não sabe de algum modo lidar com isso, enquanto ele não despertar a sua mente e perceber que o outro está a tirar proveito de mim, não tem como ele lutar pelos seus direitos. Foi uma política usada por Portugal, razão pela qual, para os indivíduos que estudavam, eram ensinados um pouco da técnica. A técnica, o que seria? Eles eram ensinados marcenaria, carpintaria, serrilharia, entre outros. Eram ensinados a atividades que não agregavam um valor psicológico, né? Um valor de conhecimento científico.
mas sim eram ensinadas coisas fúteis, coisas banais, e que serviriam para benefício dos colonizadores. Se você fosse carpinteiro, claro que os colonizadores irão servir-se disso para pedir que fizesse portas, janelas, cadeiras, mesas, entre outros. E quem ficaria beneficiário com isso? Seriam os portugueses. Mas se você tivesse uma formação acadêmica, você iria perceber que aquele regime não era de grande utilidade para Moçambique. E a província que hoje é tida como Maputo era considerada Lourenço Marques, província ultramarina portuguesa, ou por outros, província do ultramar.